Bom dia a todos. É com extrema alegria e me sentindo muito honrado que recebi esse convite. Em um primeiro momento, um convite direcionado ao movimento da Choosing Wisely Brasil, que chega a mim, que sou geriatra, trabalho em educação em geriatria, assistência em geriatria, medicina hospitalar, voltada à assistência ao paciente idoso. Um tema bastante atual, um tema que vem sendo bastante discutido na sociedade, nas sociedades médicas brasileiras, sobretudo nos 2 últimos anos, que são os protocolos de recomendações de escolhas sábias em saúde, escolhas sensatas, como preferirem, para que a otimização das condutas, das recomendações das especialidades, prima sempre pela segurança do paciente, sobretudo em consequência à qualidade assistencial. Essa charge ela ilustra um pouco de algo anedótico que acontece nos últimos anos dentro da medicina, que é aquelas situações em que a preocupação já da população com esse conceito enraizado, em grande parte consequente às ações atuais da medicina, o grande acesso à tecnologia, o acesso aos exames, às coberturas dos planos de saúde, enfim, a busca por diagnósticos, né? Quando o médico diz ao paciente que eu sou obrigado a informá-lo que você tem o direito de permanecer ansioso. Tudo que você disser poderá ser usado para testá-lo mais ainda. E se você ainda não tem um diagnóstico, nós providenciaremos um para você. Então, um cenário em que diagnósticos são feitos em pacientes assintomáticos e esses diagnósticos não levam a tratamentos que mudem prognóstico ou mudem cursos de tratamento e que frequentemente levam a efeitos iatrogênicos, ou diretos ou indiretos. Ansiedade, medo, angústia, depressão, noites mal dormidas e as mais diretas, como exposição a altas cargas de radiação, medicamentos inapropriados sendo adicionados e por aí vai. Diante disso, surge um pensamento global de que nem sempre mais é melhor. Essas são algumas peças publicitárias da nossa ação local dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um hospital universitário com cerca de 600 residentes, uma população circulante de funcionários, de 6 mil funcionários por dia, em que nós entendemos a necessidade de educar não só o médico, o estudante de medicina, mas a população, a comunidade do hospital como um todo, seus funcionários como um todo. E, além disso, essas peças publicitárias se espalham pelo hospital, nas áreas de circulação de familiares, enfim. Eu estou falando isso para uma Câmara Técnica de Geriatria, em que, como viés da nossa especialidade, a nossa característica é entender isso, já é inerente à nossa especialidade, entender que mais nem sempre é melhor. Isso é algo que a geriatria carrega consigo desde a sua concepção e que sempre é discutido. O risco iatrogênico, as prescrições inapropriadas, o uso inadequado de recursos, a exposição do paciente a essas condutas, por aí vai. Nós sabemos que mais nem sempre é melhor, mas, como eu disse, a nossa especialidade traz enraizado um conceito de que mais, às vezes, é muito ruim. Que mais não é que não seja melhor, mas pode ser pior. E vai ser pior quando as condutas que nós oferecermos a um indivíduo, sobretudo os mais vulneráveis, representados nessa figura de um desenho animado, esses mais vulneráveis, quando são expostos a condutas em demasia ou condutas que não trarão concretos benefícios e, por outro lado, se associam a potenciais eventos adversos, nós temos um cenário
de exposição do paciente à qualidade assistencial abaixo do desejado e também a insegurança nas condutas finais. Então, é uma realidade que a geriatria já carrega consigo. Mas por que é importante falar de choosing wisely numa especialidade que, como eu disse, carrega no seu core essa ideia da medicina baseada em evidência, aplicada com sensatez, visando a melhora da saúde do paciente, mas também preocupada com a qualidade de vida desse paciente e sempre preocupada em não fazer o mal. Porque existem diversos cenários mesmo dentro da nossa especialidade, mas globalmente entre as especialidades médicas, em que diversos diagnósticos de doenças ou de condições clínicas que não têm repercussão clínica ou repercussão prognóstica são feitos. Eventualmente, diagnósticos de doenças arteriais assintomáticas, em que as condutas não mudam o prognóstico propriamente dito, ou que não mudariam a nossa conduta, por exemplo. Se eu faço esse diagnóstico, através de uma avaliação clínica usual, eu vou recomendar a modificação de estilo de vida, atividade física, alimentação saudável, busca por prevenção primária, sobretudo. Mas esses diagnósticos de condições sem repercussão clínica ou prognóstica podem acabar gerando gatilhos de tratamento e tratamentos esses que não mudam o prognóstico, não mudam o curso clínico e podem ser potencialmente iatrogênicos. E esse é o terceiro cenário, em que condições geram riscos iatrogênicos. Por exemplo, um paciente internado, clinicamente estável, internou por uma pneumonia, já no 4º dia de antibiótico evoluiu super bem. No 5º dia de internação, por rotina, por descargo de consciência, se pede um pool de exames. E lá se encontra um sódio de 149. Pronto, eu tenho um diagnóstico. Aquilo é um falso positivo? Não, aquilo não é um falso positivo. É um diagnóstico de hipernatremia. Diagnóstico laboratorial de hipernatremia. Mas esse diagnóstico tem alguma repercussão clínica? Esse diagnóstico não faz parte da flutuação da condição clínica, não está em recuperação. Fez alguma diferença eu identificar esse valor laboratorial alterado? Muito provavelmente não. Mas, frequentemente, isso gera uma conduta. E o paciente vai receber um push de soro, um bolus de soro fisiológico para corrigir o problema, para corrigir o exame. E esse paciente, já aos seus 80 anos, hipertenso de longa data, reserva cardiovascular limítrofe, recebe uma sobrecarga volumétrica e, em consequência disso, entra em situação de congestão pulmonar. E aí eu desencadeio um evento negativo no momento em que eu trato algo que não tinha repercussão clínica alguma. Então, esse é um cenário bastante frequente na prática, inclusive. E outras situações em que o monitoramento rígido pode levar a potencial dano. Um paciente que faz uma colonoscopia por screening, tem um adenoma tubular de baixo grau e se preocupa muito, e o seu médico também se preocupa, e resolvem fazer colonoscopias a cada 6 meses. Eu vou me submeter porque eu quero estar atento, eu quero olhar, eu quero saber o que está acontecendo. E vocês conhecem bem todo o potencial iatrogênico de um preparo de uma colonoscopia em alguém com qualquer potencial vulnerabilidade física. Além disso, existe o risco do procedimento em si, sangramento, perfuração, e por aí vai. São exemplos. Mas por que isso acontece? Por que, eventualmente, exames que não têm indicação clínica clara, como, por exemplo, fazer ergometria anualmente em pacientes assintomáticos, pacientes de
risco cardiovascular baixo, assintomáticos, que são submetidos anualmente a exames de ergometria. As causas são múltiplas, né? Essas causas elas foram levantadas a partir da opinião de médicos. Vários fóruns, votações, alguns estudos publicados em que os médicos apontam o seu pensamento a respeito das principais causas da manutenção desse tipo de conduta não embasada em evidência. Uma delas, e que sempre aparece, é o hábito médico. Isso sempre foi feito assim, eu vou seguir fazendo assim. Eu aprendi assim. Quando eu comecei a minha formação, em um plantão, o colega me ensinou que eu tinha que dar prometazina endovenosa para um paciente com agitação psicomotora. Eu sigo repetindo o exemplo. E assim se vai. Outra razão apontada frequentemente é a medicina defensiva. Eu vou fazer isso para me precaver. Mas ao me precaver e repetir essa conduta sistematicamente, eu posso estar expondo pacientes a exames desnecessários e a riscos desnecessários, pensando na minha proteção. Todos vocês conhecem bem o código de ética da nossa profissão, em que o alvo da nossa conduta é o paciente, não a nossa profissão. É claro que isso é um problema atual, sim, mas não é assim que a gente tem que resolver, na minha modesta opinião. Outra questão frequente é a demanda do paciente. Ele chega ao consultório exigindo um determinado check-up, ele quer uma bateria de exames, como frequentemente diz. E, eventualmente, é difícil contra-argumentar. Mas essa é uma das razões frequentes apontadas na solicitação de exames não indicados e na tomada de condutas subsequentes também inapropriadas. É claro que existe incentivo financeiro em uma parte dessas questões, é algo bastante delicado, mas é algo apontado pelos nossos colegas e colegas também de outros países. No Canadá, alguns exemplos de hospitais que recompensam seus médicos pela quantidade de exames de imagem que solicitam. Então, é algo que vem sendo trabalhado. O Choosing Wisely Canadá é um dos mais fortes do mundo, e isso vem sendo amplamente debatido e fiscalizado naquele país. A disponibilidade, sobretudo no SUS, o paciente não vai pagar pelo exame, ou o paciente tem plano de saúde, ele tem um plano de saúde complementar, suplementar, e ele não vai pagar, então eu vou pedir de qualquer jeito, eu vou pedir uma ressonância direto. Está com essa dorzinha aqui no flanco direito, eu vou pedir uma ressonância para ele, porque aí eu já vejo tudo, né? E a partir disso podem acontecer falsos diagnósticos ou diagnósticos sem repercussão clínica ou que não tenham relação direta com a sintomatologia e a avaliação que nós fizemos inicialmente. E outro fenômeno que sustenta a prática de condutas inapropriadas em saúde é o que se chama ilusão de tratamento. É um fenômeno cognitivo, neurocognitivo, em que nós médicos, isso é inerente a gente precisa disso para continuar em frente. Mas, eventualmente, esse fenômeno neurocognitivo nos atrapalha. Nós tendemos a achar que todas as vezes que nós tomamos uma conduta e um paciente tem um desfecho positivo, que isso aconteceu exatamente porque eu tomei uma conduta, porque eu prescrevi determinado remédio. Quando, pragmaticamente, em avaliações clínicas, eu vejo que aquele remédio tem um efeito muito semelhante ao placebo, a uma conduta controle não farmacológica. Então, esse é um exemplo de ilusão de tratamento, ilusão terapêutica, que a gente poderia passar um tempão discutindo, que é um assunto bastante interessante, inclusive do ponto de vista filosófico, é muito interessante de se ler. Bom, quais são as consequências do uso inapropriado de recursos ou de tratamentos? Frequentemente, nós criamos o grupo de assintomáticos doentes, pessoas que são extremamente funcionais, jogam tênis 2 vezes por semana,
trabalham, dirigem, têm família, e receberam diagnósticos que são reais, não são falsos, positivos, mas que não têm repercussão clínica alguma. Por exemplo, essa ressonância que eu pedi por causa da dor no flanco, eu vi uma hérnia de disco em L2 e L3. Aquele paciente vai carregar consigo a ideia de que ele é um doente. Ele tem uma hérnia de disco. E agora eu vou poder continuar jogando tênis? E aí o médico, com aquele receio de tanto que o paciente possa ter um desfecho, eu não sei se esse vai ser aquele que vai ter o desfecho ou não, apesar de saber que o risco absoluto disso acontecer é muito pequeno mesmo. Aí, esse indivíduo, ao me procurar, eu me preocupo que ele seja esse paciente, e também me preocupo que, caso aconteça alguma coisa para esse paciente, e eu não disse nada, eu posso ser intimado a esclarecer a condição judicialmente. Como, por exemplo, eu posso seguir jogando tênis, doutor? Aí nós temos uma ressonância da coluna lombar com 2 hérnias de disco. Eu posso estragar a qualidade de vida dessa pessoa por causa de um exame que foi solicitado sem indicação, e um exame que talvez não fosse o mais indicado naquele momento, se eu fosse fazer algum exame. E eu fiz um diagnóstico de uma condição que não tinha nada a ver com os sintomas que ele tinha. Bom, outra questão significativa são os tratamentos nocivos que não mudam o prognóstico. Pacientes com doença arterial coronariana diagnosticadas, completamente assintomáticos, lesões de baixo risco que são angioplastadas. E nessa angioplastia o paciente faz um evento embólico coronariano, infarta e tem insuficiência cardíaca. Estou dando exemplos dramáticos. Claro que o risco disso acontecer também não é substancial, mas se eu não tenho um real benefício, eu não tenho por que submeter o paciente a um potencial risco. Outra questão é a radiação, né? Recentemente alguém tinha me alertado sobre a quantidade de radiação dos exames de tomografia, sobretudo tomografia abdominal contrastada com 2 fases. Né? E eu fiquei sabendo que 2 tomografias com contraste entregam a uma pessoa a mesma quantidade de radiação que os sobreviventes de Hiroshima levavam adiante. E a gente se preocupa um monte com os sobreviventes de Hiroshima. E imagina aqueles pacientes que fazem uma tomografia a cada 3 meses para controle de um nódulo que foi visto no exame de raio-x pulmonar, que não precisava ter sido pedido, mas foi pedido no screening para dar uma olhada no pulmão. A gente perde diagnósticos, a gente perde foco real, causa ansiedade, causa dano indireto, causa dano direto, eventualmente com essas condutas inapropriadas. Então o médico chega para o paciente e diz, seus exames voltaram, eles mostram um grave sobreuso inapropriado de exames e procedimentos desnecessários. Isso é real. Acho que a gente tem vários exemplos de exames que vieram em enxurradas ao longo da história da medicina, foram sendo agregados. Muitos deles, é óbvio, com todo o seu potencial benefício, sobretudo quando aplicados a pacientes de maior risco, pacientes que têm indicação clara, enfim. Não estou falando que eles não têm o seu valor, só estou falando que o uso indiscriminado e difundido disso pode levar a problema. Por exemplo, o câncer de próstata sofreu um boom de diagnósticos na década de 90 e que depois, gradativamente, foi diminuindo. Porque se toda a mínima alteração de próstata, de PSA ou de toque retal nessa época levava uma biópsia de próstata. E nós sabemos que pacientes idosos que são submetidos a uma biópsia de próstata têm uma grande probabilidade de ser positiva. Nos maiores que 80 anos, a probabilidade é maior que 80%. De eu encontrar um carcinoma in situ, por exemplo. E a gente vê aqui na linha vermelha a mortalidade por essa condição ao longo dos anos. Ela não mudou.
seja, a medicina não ofereceu grandes coisas para mudar a mortalidade a cada 100 mil pessoas. O mesmo acontece com câncer de mama. O mesmo aconteceu com câncer de tireoide, quando alguns países, como a Coreia, instituiu o screening da população toda para câncer de tireoide. Um boom de diagnósticos de câncer de tireoide sem mudar em nada a mortalidade dessa condição. Bom, o exemplo da ressonância. Cerca de 80% das ressonâncias de um idoso assintomático tem hérnia discal e quase 40% tem protrusão discal com compressão mínima do saco da medula. Então, se o paciente for assintomático, eu pedir o exame, eu vou fazer o diagnóstico em quase todo mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de solicitar esses exames. Outra realidade que se discute muito na geriatria é a alimentação enteral de pacientes em fase final de vida ou em pacientes com demência avançada. Os estudos demonstrando que a alimentação por sonda, quando comparada às alimentações de conforto, elas não mudam nenhum parâmetro nutricional. Elas melhoram o aporte de nutrientes, mas isso não tem repercussão clínica. E algumas evidências mostram até maior risco de pneumonia aspirativa, quando o gatilho da prescrição da sonda, na maior parte das vezes, é prevenir pneumonia aspirativa. A recomendação da Sociedade Americana de Geriatria, então, não recomenda a alimentação enteral nesse cenário de pacientes, sobretudo em virtude dos potenciais danos. Isso é o que a gente chama de visão além do alcance. A espada de Tandera, dos Thundercats, nos dava isso quando a gente era criança. A gente conseguia enxergar um pouco além. Eu não quero só alimentar, eu não quero só resolver um problema imediato. Eu tenho que imaginar que essa sonda vai gerar contenção física, ela pode gerar contenção química, ela pode gerar angústia, ela pode gerar aspiração, pode gerar refluxo, pode gerar um monte de consequência. Fora a qualidade de vida do indivíduo, que muito provavelmente vai ser afetada por um instrumento colocado em um lugar nada agradável. Um outro exemplo da nossa prática usual, o uso de antipsicóticos em pacientes em final de vida, que são frequentemente instituídos para aliviar a agitação psicomotora. Recentemente, um ensaio clínico muito bem desenhado, com 3 braços, 2 medicamentos, risperidona e haloperidol, contra placebo. Os pacientes que receberam placebo tiveram menos sinais de agitação psicomotora do que os outros. No mínimo, a gente não está dando nada de tão... É claro que existem cenários de agitação psicomotora intensa que vão exigir a medicalização. Mas a rotina é medicalizar, independente do padrão de agitação. O que a gente precisa fazer? Como agir? Surgiu em 2012 um movimento mundial em consequência de uma ação do American Board of Internal Medicine, que é o Choosing Wisely International, que logo em seguida recebeu a adesão do Canadá, do Japão, da Nova Zelândia e da Austrália. E em 2014 nós entramos nesse grupo, no grupo internacional do Choosing Wisely. O que é o Choosing Wisely? O Choosing Wisely vem para fazer novas diretrizes, para se sobrepor a algumas coisas que são recomendadas por especialidades médicas, de forma alguma. O Choosing Wisely tem cujo principal objetivo é promover conversação entre clínicos, pacientes, buscando, através do embasamento crítico da evidência, estimular as sociedades a internamente discutirem suas condutas. Não é o Choosing Wisely que faz as recomendações. O Choosing Wisely dá suporte às sociedades para que elas discutam, dentro dos seus grupos, quais condutas ainda são tomadas, ou pela própria especialidade, ou por outras especialidades, quando tratam pacientes dentro do escopo da sua especialidade, ou clínicos, ou atenção primária, por exemplo, que podem ser potencialmente inapropriadas. Ela não substitui diretrizes. O principal objetivo dela é gerar recomendações que evitem dano iatrogênico e que
permitam com que nós, médicos, foquemos no verdadeiramente necessário. O Choosing Wisely estimula recomendações que visam qualidade assistencial, que quando giram, automaticamente giram a roda do benefício clínico e da segurança. Quando os potenciais benefícios são maiores, bem maiores do que os riscos. E como fazer? Uma especialidade, quando tem interesse, deve reunir um grupo, de preferência um grupo não muito grande, um grupo de pessoas que sejam formadoras de opinião dentro da especialidade, que julguem criticamente algumas situações clínicas, formulem 10 ou 15 recomendações, e essas recomendações são passadas para os seus associados, que tomam conhecimento e votam. Se concordam, fortemente, de forma intermediária, se não concordam, e a partir dessa avaliação, o grupo novamente se reúne e dessas 15 ou 10, retira 10 ou 5 para montar um painel de recomendações Choosing Wisely daquela especialidade. Por exemplo, esse aqui é um resultado da Academia Brasileira de Medicina Hospitalar, que se reuniu e fez esse Choosing Wisely com essas recomendações. Eu não vou me ater às recomendações propriamente ditas. Esse é o modelo recomendado pela Choosing Wisely Internacional de apresentação das conclusões. Esse aqui, um outro exemplo que eu trago para os senhores, que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, porque identificaram entre eles uma alta frequência de solicitação inapropriada de T3 reverso, tireoglobulina sérica, enfim, várias questões, e formularam uma recomendação bastante sumária de 5 itens com o racional teórico embaixo, que é o que a gente recomenda que se faça. E após as recomendações, a gente precisa ensinar as pessoas, precisa divulgar o que foi feito. Esses são 2 resultados da nossa campanha interna, que a partir do mais nem sempre é melhor, inicialmente por 2 semanas nessa figura de linguagem, migra para as recomendações específicas. Cada 3 dias, uma era publicada e divulgada. Não peça bioquímica básica e hemograma diariamente em pacientes internados com estabilidade clínica. Não peça tomografia de crânio para cefaleias não complicadas da emergência. Cada serviço fez as suas recomendações. E trago aos senhores um exemplo que vai muito, se alinha claramente com o que nós pretendemos, que são as recomendações Choosing Wisely da American Geriatric Society, publicadas recentemente, e que certamente quase todos nós concordaremos com as 10 recomendações que eles fizeram. E que seria bastante interessante nos reunirmos como especialistas, como geriatras, dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria, para discutir alguns outros pontos que fazem parte da nossa realidade e não fazem parte da realidade deles. Cito, por exemplo, uso indiscriminado de tricíclicos para tratamento de insônia, ou para tratamento de dor não neuropática, ou, por exemplo, uso de antihistamínicos de alta potência para tratar sintomas de agitação psicomotora leve, ou até mesmo uso parenteral de antipsicóticos, e assim por diante. É a nossa hora de fazer, talvez a gente precise conversar, eu acho que é uma ideia interessante. A Choosing Wisely Brasil, como eu disse para vocês, ela não é uma entidade, ela é um grupo de interessados e que estuda o tema e que está à disposição para ajudar as especialidades. Nós não somos uma especialidade, nós não somos uma sociedade, nós somos um grupo de médicos que gosta desse raciocínio e que está plenamente à disposição tanto do Conselho Federal de Medicina quanto da Sociedade de Geriatria e demais sociedades brasileiras, sociedades médicas brasileiras para trabalhar. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. Me passo o certificado da